Meus irmãos, eu gostaria de convidar aos queridos irmãos e irmãs para que abram a Bíblia Sagrada no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Amém. Em busca de segurança é o nosso tema, o tema da nossa mensagem nessa noite. Em busca de segurança. Eu penso, irmãos, que das muitas coisas que nós almejamos na vida, que nós pleiteamos, que nós elaboramos, uma delas é a segurança. Todos queremos segurança. Todos queremos segurança. Faz parte da nossa agenda, da nossa pauta, o tema segurança. Nós queremos segurança financeira, estabilidade financeira. Nós queremos segurança profissional, um emprego estável, especialmente nesses dias de crise. Quem não gostaria de ter um emprego estável? Que ele pudesse se sentir seguro. Nós queremos segurança na família, nós queremos um casamento sólido, nós queremos estar certos e seguros que tudo vai dar certo para os nossos filhos, que eles terão êxito, que eles serão bem-sucedidos, que eles serão felizes. Nós queremos segurança na saúde, e para isso nós fazemos plano de saúde, procuramos os melhores, na medida do possível, de acordo com as posses de cada qual. Nós queremos certificar que se surgir algum imprevisto, nós seremos bem cuidados, nós seremos bem atendidos, que os médicos, que a ciência, que as coisas que estão disponíveis vão dar conta de cuidar de nós e nos proteger. Nós queremos segurança no âmbito social, segurança pública nesses dias, por exemplo, no nosso país e, por que não dizer, no mundo, quando tanta insegurança permeia a sociedade ou as sociedades, com tanta violência. Nós queremos segurança. E esse texto que nós lemos, na verdade, revela que Davi, o filho de Jessé, está em busca de segurança. Ele quer se encontrar num lugar seguro. Ele quer se encontrar protegido. E dentro desse enredo, nós precisamos entender quando tudo começou, o que desencadeou, o que aconteceu na história de Davi que faz com que este homem se sinta inseguro, vulnerável, amedrontado, angustiado. Este homem que corre daqui para ali, daqui para acolá, buscando se refugiar e encontrar um lugar, um abrigo seguro, no qual ele perceba que ele estará protegido diante da ameaça de morte. E tudo, meus irmãos, começou quando esse homem, aliás, permita-me fazer uma digressão, quando Saul desobedece a Deus,
por 2 vezes, uma por oferecer sacrifício sem que estivesse autorizado para fazê-lo, Deus ali já rejeita o reinado de Saul. Depois ele peca de novo, desobedece a Deus novamente, quando ele então recebe uma ordem para eliminar um povo, para eliminar os animais daquele povo, e ele faz o serviço de modo parcial. Então esses 2 momentos de desobediência de Saul mostra, e Deus fala claramente pelo profeta Samuel, que este reino, que este homem foi rejeitado, que Deus não o quer mais, que ele lidere o seu povo. Nesse contexto, Deus dá uma orientação a Samuel para que vá à casa de Jessé, para ungir o filho de Jessé. E Samuel desce à casa de Jessé para oferecer sacrifícios. Samuel, no primeiro momento, vê o irmão mais velho de Davi, com um porte físico invejável. E Samuel conclui em seu coração que certamente é aquele que Deus escolheu. E Deus diz que não é aquele, que o homem vê a aparência, que o homem se empolga, se impressiona com a aparência, mas Deus vê o coração. E assim passa-se diante de Samuel 7 filhos de Jessé. E nenhum daqueles 7 havia sido escolhido pelo Senhor. E Samuel, então, pergunta a Jessé se ele tem ainda algum filho, um outro filho que não esteja ali. E Jessé diz: tem um sim, o mais moço, que é pastor de ovelhas, que está cuidando das ovelhas. E Jessé diz que o sacrifício, Samuel diz então que o sacrifício não será realizado sem que antes esse filho mais moço venha. E quando Davi entra, então Deus confirma no coração de Samuel: eis o homem, é este o homem, o meu escolhido, ungido. E Samuel então unge a Davi com azeite, com óleo. E ao mesmo tempo que o texto faz o registro de que ele é ungido e Deus passou a habitar em Davi, passou a ser presente na vida de Davi, na sequência o texto registra que o Espírito de Deus foi retirado de Saul. Porque naquele contexto a unção para os ofícios tinha a ver com a capacitação para a realização dos ofícios, dos 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, como Saul já tinha sido rejeitado, aquela capacitação que ele havia recebido, Deus retira dele essa capacitação, e Davi agora é revestido com o Espírito de Deus, habilitado, portanto, a governar e a ser príncipe de Israel. Um homem que era pastor de ovelha, agora é ungido para ser príncipe. Mas as coisas vão transcorrer de acordo com a vontade de Deus, para que no devido tempo, o rei, que é rei de direito, dê lugar ao rei de verdade, que é ungido, que é escolhido segundo o coração de Deus. E daí, meus irmãos, nós temos essas coisas acontecendo como que no anonimato, restrito à família de Jessé. E os filhos de Jessé, 3 deles vão à guerra com Saul para militar numa frente de batalha contra os filisteus, inimigos ferrenhos dos judeus, dos hebreus. E depois de um tempo, Jessé fala com Davi para que ele vá ao campo, para saber como estão seus irmãos, e para que leve algum alimento para os seus irmãos. E Davi, então, recebe essa incumbência, vai para o campo de batalha, e lá tem um homem da cidade de Gate, um guerreiro treinado, homem forte, poderoso, que insultava o exército do Senhor. E Saul, com seu exército amedrontado, acovardado ali, de longe, escutando aqueles insultos, mas sem condição de fazer nada. E Davi chega naquele contexto em que procura saber, ele pergunta como estão seus irmãos, se eles estão bem. E nesse contexto, quando Davi está perguntando se os seus irmãos estão bem, ele escuta os gritos, os berros daquele gigante, insultando o povo de Deus. Saul olha para aquela situação, o Davi olha para aquela situação, melhor dizendo, e fala: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Senhor? E alguém diz para Davi que o rei está disposto a dar a isenção de impostos para a família do soldado que destronar aquele soldado. E além disso, disposto a dar uma filha em casamento ao homem que o vencer. Mas a motivação de Davi não é isenção de impostos, nem casar com a filha do rei. É o nome de Deus que move o coração de Davi. É o nome de Deus, irmãos,
que faz com que aquele homem, já ungido pelo Senhor, vai para o campo de batalha, olha aquele cenário e tem disposição, uma coragem ousada para enfrentar aquele que afrontava o povo de Deus. Os irmãos de Davi, como vocês já ouviram aqui neste púlpito, menosprezam Davi, falam coisas que depreciam Davi dentro daquele contexto, mas ele não se deixa abater, e ele está disposto e comparece diante do rei. Isso está registrado no capítulo de número 17. E dentro desse contexto, meus irmãos, Davi se coloca à disposição do rei Saul, mas Saul, quando olha para Davi, também despreza Davi, porque ele é um moço, ele é um menino diante daquele homem treinado, daquele gigante que ali se encontra para guerrear. E Davi, então, diz para Saul, e conta a sua história para Saul, que ele, num determinado momento, cuidando das ovelhas, quando um leão e um urso atacaram as ovelhas, Davi diz que conseguiu vencer aqueles animais ferozes e famintos. E Davi fala que foi o Senhor quem o livrou das garras do leão e das garras do urso. E ele então chega à conclusão seguinte: se Deus me deu vitória quanto o leão e quanto o urso, esse circunciso aí vai ser tombado mesmo no campo. Deus também vai me dar a vitória. Saul então oferece a Davi as suas armas, mas Davi não consegue se locomover. E Davi então, depois de um tempo, dispensa aquelas armas e pega aquilo que ele é bom. Pega a funda, seleciona 5 pedras e ele sai para o campo de batalha. E diz o texto que Davi diz: hoje o Senhor vai me entregar esse gigante nas nossas mãos. E Davi conclui que a vitória de Deus não vem por conta da espada, não vem por conta da força, não vem por conta da lança, porque Deus não precisa disso para vencer os seus inimigos. E ele vai estribado nessa confiança em Deus. E aí, meus irmãos, dentro desse enredo, mais tarde, saindo aos campos de batalha, tendo êxito sobre os filisteus em outros empreendimentos, volta-se do campo de batalha Saul, seu exército e Davi, e o capítulo 18, versículo 7, vai fazer a menção que aqueles homens voltando o rei, o seu exército e Davi, que lidera um grupo de soldados agora, as mulheres de Jerusalém recepcionam o rei, os soldados e Davi, com uma canção cujo refrão está no capítulo 18, versículo 7, que diz: Saul feriu os seus milhares. Porém, Davi, cantavam as mulheres, porém Davi, os seus 10 milhares. Meus irmãos, quando aquele homem escutou o refrão dessa canção, ele fica desestabilizado, raivoso. O texto diz que ele fica muito indignado. E a inveja e a falta de segurança faz com que esse homem então abrigue no seu coração um ódio, ressentimento, amargura e um desejo maligno de matar Davi. E diz o texto que ele, na primeira oportunidade que teve, está no capítulo de número 18, versículo 11, que arrojou uma lança contra Davi: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. 2 tentativas com a intenção não velada, declarada em matar Davi. Não conseguindo êxito, ele abriga no seu coração uma intenção agora estratégica. E aí ele vai dizer isso no versículo 18, ou capítulo 18, versículo 17. Quando no final ele diz assim: não seja contra ele a minha mão, seja a dos filisteus. E ele planeja então dar uma de suas filhas para Davi, depois não cumpre com o trato, para que Davi se veja numa situação, numa emboscada, para que os filisteus matem Davi. Já que eu não consegui,
e eu não manche as minhas mãos, não suje as minhas mãos, e os filisteus executam esse trabalho por mim. E ele repete essa intenção no versículo de número 21, quando disse Saul, diz o texto: eu lhe a darei, para que ela lhe sirva de laço. Esse homem não tem pudor, ele usa até a sua família para alcançar os seus intentos, para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele, pelo que Saul disse a Davi: com esta segunda serás hoje meu genro. Mas a condição para casar com esta segunda filha é a derrota de 100 filisteus. Isso está no versículo de número 25. Então disse Saul: assim direis a Davi: o rei não deseja dote algum, mas 100 prepúcios de filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pelas mãos dos filisteus. Se ele vai ter que me trazer 100, a prova, a evidência de que ele venceu 100 soldados filisteus, esses soldados filisteus vão investir contra Davi e vão tombá-lo no campo de batalha. Só que ao invés de 100, Davi matou 200 soldados filisteus. Ele volta, e Saul percebe que não alcança o seu intento, o seu desejo não se consuma. Davi casa, e este homem tenta agora com as suas próprias mãos, no capítulo 19, versículo de número 10, matar Davi novamente. Diz o texto: procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. É a partir desse cenário aqui que Davi procura encontrar abrigo. 2, 3 tentativas declaradas, evidentes, concretas, e outras intenções do rei. Mas a partir dessa aqui, Davi então foge para a cidade de Samuel. Cidade de Samuel, para Ramá. E de Ramá, Saul chega novamente com seus soldados. Deus bondosamente interveio de uma maneira extraordinária, deu escape a Davi. E de Ramá, Davi foge novamente para se encontrar com Jonatas, o príncipe, filho de Saul. Conta para ele o que está acontecendo, não compreende muito bem. Ele não pecou, ele não se opôs ao governo de Saul, e entretanto tem sofrido essas ameaças. E nesse contexto, a partir disso então, Jonatas faz aliança, conversa com Davi, fala com ele o que ele pretende fazer, vai dar um sinal para saber se o pai realmente vai levar isso avante, e dizendo que vai lançar uma lança numa direção, e se ele dá um sinal para Davi então, e de acordo com o sinal é para Davi ou voltar, ou então seguir o seu caminho e fugir. E Jonatas percebe que o seu pai não foi demovido daquele desejo, daquele projeto homicida. E ele então assim procede, fala com Davi, dá a senha para Davi, e se encontra com Davi, eles choram porque são amicíssimos, e Davi então persegue na sua fuga. Mas nesse contexto, a vida de Davi, a partir desse momento, ela começa a entrar num estágio de enfraquecimento espiritual por conta da grande perseguição. Ele vai se enfraquecendo diante das perseguições. Sua vida tem sido marcada por uma grande e avassaladora turbulência, a perseguição por causa de Saul, que ele tem enfrentado uma perseguição ferrenha e cruel. E com isso, meus irmãos, o coração de Davi está inquieto, seu coração está assolado, assaltado por esta situação que o amedronta, que o deixa vulnerável dentro do contexto em que ele está vivendo. A carência de Davi é extrema. Ele tem carência de presença de pessoas, ele tem carência de pão, ele tem carência de abrigo, ele está fugindo o tempo todo daqui para ali, dali para acolá. Ele está à procura de segurança. Por isso ele procura ansiosamente. Esse texto que nós lemos revela que Davi está ansioso, desejoso por encontrar um lugar seguro, onde ele possa descansar, onde ele possa se aquietar.
Mas o contexto que revela esse enfraquecimento de Davi, quando ele está à procura de segurança nessa jornada, quando ele está fugindo de Saul, deixa a sua vida abalada. E para obter a segurança, Davi recorre a meios e a situações que revelam, portanto, a sua vulnerabilidade. E nessa intenção de obter a segurança, ele tenta obtê-la de duas formas. Com o seu texto aberto. No primeiro momento, quando ele sai, irmãos, de Ramá. Ramá ficava na ponta, geograficamente falando, de Jerusalém, onde Samuel morava. Depois de Jerusalém, depois da cidade de Benjamim. E ele desce de Ramá, passa pela cidade de Saul, passa por Jerusalém, passa por Judá, e ele desce para um lugar chamado Nob, onde residem os sacerdotes. E quando ele chega para os sacerdotes fugindo, você mostra como Davi está enfraquecido. E como que o texto vai evidenciando isso? O comportamento de Davi é completamente diferente daquele que nós conhecemos nessa narrativa que venho mostrando, delineando para vocês, que vocês bem conhecem. Ele mente para o sumo sacerdote que o acolhe. Ele fala que ele está numa missão urgente do rei, que o rei não sabe que ele está ali, que o rei sabe que ele está ali, mas é uma missão urgente, como que uma missão secreta. Ele está sem arma, ele está sem espada. O sacerdote percebe que tem alguma coisa que não bate, que não procede. E Davi, então, nesse contexto, pede pães por conta dessa situação extrema em que ele se encontra. E depois, irmãos, este homem que quer encontrar segurança nos meios, em lugares, e que mostra a sua fraqueza, o seu enfraquecimento, diz o texto no capítulo 21, em Nob, quando ele está com o sacerdote, Aimeleque, versículo 8 diz assim: E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui a mão, lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Não bate. Isso é normal. Como você está numa missão para o rei, você está realizando uma missão, uma tarefa, e você vem desarmado e diz que a missão é urgente? E respondeu o sacerdote. Preste atenção nisso, irmãos. Esse homem está à procura de segurança. Respondeu o sacerdote: A espada de Golias, o filisteu, a quem mataste no vale de Elá, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: Não há outra semelhante. Dá-me. Percebe como ele está vulnerável? Um homem que vai pelejar com o gigante Golias, com a funda e com pedras, que vence o gigante, um gigante que tinha como instrumento da sua confiança, da sua esperança, a própria espada e a sua força, e que Davi o tomba, e que Davi corta a sua cabeça com a espada do gigante. Davi agora lança a mão de um instrumento que era fruto da confiança de um incircunciso, de um pagão, com elementos que demonstram mentira. E ele se apropria da espada, como uma tentativa de se sentir seguro e protegido na sua fuga e na sua missão. Isso é contraditório. Isso mostra como ele se encontra. Aqui temos vestígio, portanto, da fraqueza de Davi, da sua mentira e da sua fraqueza dentro desse campo. Segunda coisa que revela que ele está enfraquecido e invulnerável é quando ele sai de Nob com a espada do gigante que ele venceu, e ele vai para o campo dos filisteus, dos arqui-inimigos dos judeus. Que por sinal, diz o texto no versículo 10, levantou-se Davi naquele dia, saiu de Nob, e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Golias é de Gate. O homem que ele venceu em nome do Senhor dos Exércitos
é dessa cidade, porque os filisteus têm 5 cidades, essa é uma, é um conjunto de cidades desse povo. E ele vai justamente para onde tem o rei Aquis, que é rei de Gate, de onde procedia era a origem de Golias. Este homem busca refúgio no território do inimigo, de um povo que é inimigo do seu povo, um povo que ele está em combate contra ele. E sabe o que acontece, meus irmãos? A fama de Davi, que já extrapolava o contexto de Israel, também está no território dos filisteus. Eles que sabiam. E vejam que coisa interessante. Porém, os servos de Aquis, capítulo 21, versículo 11, lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo? Eles conheciam inclusive o refrão da música das mulheres de Jerusalém: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E essa canção tinha tudo a ver, historicamente falando, com a derrota dos filisteus. E ele está buscando abrigo e segurança num território do inimigo. E o texto vai dizer no versículo 12: Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo. E vejam, meus irmãos, o advérbio que aparece aí: e teve muito medo. Ele que já tinha medo, agora não tem medo, ele tem muito medo. Ele tem muito medo, e não é para menos. Medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido, esgravatava, saía passando as unhas nos postes, abraçando-se, arranhando ali naquele lugar, fingindo-se doido nos pórticos das portas, e deixava correr saliva pela barba. E o rei de Gate fala assim: nós já tem doido demais aqui nesse lugar, mais um louco aqui. E ele sai dali. Este homem, o filho de Jessé, está em busca de segurança. Ah, irmãos, como nós almejamos segurança em determinadas situações que amedrontam, que conspiram contra nós, de diversas naturezas. A gente quer se sentir seguro, e às vezes a gente recorre meios, às vezes a gente recorre lugares, às vezes a gente recorre pessoas, pensando que isso vai nos cercar e vai nos proteger. Nos equivocamos. Parece-me, meus irmãos, que o filho de Jessé havia se esquecido de todo o bem que o Senhor o havia feito. Um homem que está no campo e fala que a vitória vem de Deus, que Deus não precisa de espada, pega a espada do gigante vencido. Um homem que diz que o Senhor não precisa disso para vencer, agora tenta buscar refúgio e proteção no meio dos inimigos do povo de Deus. O que vemos aqui, irmãos, é um homem de Deus cuja fé está enfraquecida pela constante perseguição. Eu quero citar para vocês um trechinho da nossa confissão de fé que fala sobre a fé salvadora, para ver se você se identifica em algum momento com isso, com a história de Davi e com a definição de fé da nossa confissão de fé de Westminster, que diz assim, afirma, abre aspas: esta fé, a fé salvadora, é de diferentes graus, é fraca ou é forte, pode ser muitas vezes e de muitos modos assaltada e enfraquecida, mas sempre alcança a vitória, desenvolvendo-se em muitos até a plena segurança em Cristo, que é tanto o autor como o consumador da fé. Fecha aspas. Esta fé, de diferentes graus, é forte e é fraca, e tantas vezes, de tantos modos, é assaltada e é enfraquecida. Você já se sentiu enfraquecido na fé? Às vezes o sofrimento é usado por Deus, e tantas vezes o é, para robustecer o nosso caráter, fortalecer a nossa fé. Ao final ela fica burilada, provada, conforme a linguagem de Tiago.
Mas até que isso ocorra, até que as escórias sejam removidas e ela ganhe esse contorno de beleza, de robustez, de pujança, ela às vezes é enfraquecida. Eu tenho conversado com gente assim. Eu tenho conversado comigo mesmo. Às vezes eu elaboro as minhas frases que refletem as minhas fraquezas. Quando eu titubeio. Não fique espantado não. Porque eu sou pastor, estou falando, pastor, eu sempre pensei. Não, às vezes também. Às vezes eu não consigo verbalizar de tão agudo que é o sofrimento, mas eu elaboro ali no meu coração, na minha mente. E depois eu vejo que foi um momento de fraqueza, quando a minha fé estava sendo assaltada, atacada pelas circunstâncias. Já se sentiu assim? É assim que Davi está. Ele pega um instrumento que no outro momento ele jamais pegaria. Ele vai para um território que ele certamente em outra situação não iria. Porque a vida é marcada por esses altos e baixos. A vida cristã é marcada por esses altos e baixos. Em alguns momentos a gente está muito bem. E as pessoas olham e falam assim, ali está um exemplo de fé. E em alguns momentos as pessoas nem sabem que só está uma capa. Que na verdade nosso coração está dilacerado. Nós estamos moídos, enfraquecidos. E só Deus sabe o que vai em nosso coração. Todavia, após o episódio citado desses dois momentos de Nob, onde vivem os sacerdotes, e de terra dos filisteus de Gate, Davi começa a recobrar ânimo, porque ele desce para dois lugares que são marcantes nesse tempo em que ele vai ser revigorado. Nesse tempo que ele está em busca de refúgio, que é a caverna de Adulão e Mispa de Moabe. Dois lugares importantes que serão utilizados por Deus circunstancialmente para recobrar o ânimo deste homem, para que aquele momento turbulento fique no passado e ele novamente começa a acender-se. A gente vê detalhes disso no Salmo de número 47, e no Salmo 57 também, quando faz menção de Davi, quando ora na caverna, quando ele está no momento da caverna, e eu penso que está se referindo a esse momento, porque a caverna de Adulão tornou-se como um símbolo para Davi. E daí, meus irmãos, duas coisas nós vamos tirar desse texto. Adulão, um lugar que oferece refúgio. Adulão fica dentro do contexto de Judá, de Belém de Judá. É ali que fica, nas proximidades. O medo, o cansaço, a perseguição que geram solidão, essas coisas, esse conjunto de coisas que nós experimentamos e sentimos, dentro do contexto que você está saindo daqui para ali, se esconde aqui e acolá, dorme num lugar, mas no outro dia cedinho, de madrugada já tem que sair, ou se esconde durante o dia e viaja durante a noite, isso gera uma sensação de solidão. Daí é importante nós olharmos para este lugar que oferece refúgio, porque Adulão significa refúgio, lugar de refúgio, e percebermos que Deus, no seu trato bondoso e providencial, realizam coisas extraordinárias que vêm para nos surpreender e nos alentar. Quais são elas nesse texto? A primeira coisa que nesse lugar de refúgio que Davi se encontra, a família veio para estar com Davi. A família, o texto não explica. Talvez algumas pessoas pensam que seria por conta da ameaça de Saul, e os pais, os irmãos ficam receosos de que Saul possa matá-los também. Mas o texto não dá conta disso. O fato, meus irmãos, que nesse contexto de solidão, nesse contexto de abatimento, Deus usa tantas vezes a nossa família para que não sintamos sozinhos. Que coisa boa é família, gente. Às vezes a gente olha para a família dos outros e fica pensando que a família do outro é melhor do que a gente, que ela tem mais virtude que a gente. Mas sabe o que acontece na hora do aperto, na hora do apuros? Na hora da batalha, quem está do seu lado é família. É família que vem amigos, eu sei que vem os amigos. E nós que entendemos que a igreja é a extensão da nossa família, nós temos o privilégio de ter a família da fé também que vem para nos acudir, né? Mas eu queria te dizer que nessa caminhada que você se sente abatido tantas vezes,
não ignore esse meio precioso que Deus nos deu, que é a família. Porque diz o texto que quando Davi refugiou-se na caverna de Adulão, quando ouviram, preste atenção, irmãos, nisso, quando ouviram isso, seus irmãos, aqueles mesmos irmãos que depreciaram Davi no campo de batalha, agora são eles que vêm. É sangue do mesmo sangue, é gente dele. É gente que sabe do drama de Davi e que vem para estar com ele. Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ah, que coisa boa, meus irmãos. Você já viu? Talvez já experimentou, e se não experimentou, certamente já viu. Aquela cena no aeroporto que o familiar está esperando o outro, que já tem um tempão que não se vê. E o cara está ali esperando. Ou a moça, ou o moço, ou o pai, ou mãe, né? Um familiar, ou uma pessoa muito chegada, e de repente a pessoa aponta lá, e vem com a bagagem, empurrando a bagagem, e de repente algum sai, deixa o carrinho com a bagagem e corre na direção para abraçar. Já viram essa cena? De aconchego, daquela coisa que estava distante, agora está próximo. Quando você tem a oportunidade de abraçar, de beijar, de cheirar, de ver, de sentir o calor daqueles que te amam. Momentos de enfraquecimento, quando estamos abatidos, Deus usa também, dentre muitos outros instrumentos, a família para nos alentar. A família para estar conosco. Eu não tenho uma família perfeita, e penso que você também não tem. Mas Deus me deu uma família. Ela é singular na minha história. Ela é presente na minha vida. É com ela que eu choro. E é com ela que eu celebro as conquistas da vida. Os irmãos de Davi vieram. Os pais de Davi vieram. Seus familiares vieram para estar com ele. Era importante, Deus sabia disso, porque Deus está dirigindo as coisas. E é bom para Davi aquele momento ali, terapêutico, de cura, de revigoramento. Deixa eu te dizer, valorize a sua família. Aprecie a sua família. Para de pensar que só a família do outro que é boa. Olhe para a história da sua família. Não fica apegado aos defeitos que temos nas nossas famílias, não. Mas olhe como que Deus usa a nossa família. Louvado seja o Senhor porque Ele nos deu uma família. Nascemos numa família, constituímos uma família. Pertencemos a uma família, no núcleo menor e no núcleo maior, que é a igreja. A família de Davi veio para estar com ele. Mas diz o texto que nesse contexto de solidão, em que Deus agora está reanimando esse homem que titubeia aqui e ali, agora chega em Adulão, vieram algumas pessoas para estar com ele, uns homens, cerca de 400 homens. Cerca de 400 homens. Um homem que está fugindo, que se sente só, que está à procura de abrigo, agora tem a família, e tem homens que vêm para se somar, para estar com ele. Isso tudo faz parte do cuidado. É verdade que esses homens aqui, né, meus irmãos, depois eu quero extrair uma lição messiânica para nós aqui, aprontando para o Senhor Jesus. Esses homens aqui não tinham um currículo elogioso, né? Não tinham um currículo elogioso, mas para quem não está tendo nada, já é bom demais. Para quem estava sozinho agora tem 400 homens, né? Isso é uma bênção. Mas isso que precisa ser olhado dentro da ótica messiânica. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, talvez, né, dentro do contexto dos impostos endividados, como o texto diz, e todos os amargurados de espírito, homens abatidos, homens sem esperança. Veio num homem que está fugindo, que está amedrontado, esperança nele. Por isso que tem que ser olhado à luz da doutrina messiânica. Davi é o pai do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne, conforme a narrativa de Paulo na sua carta aos Romanos. Então é interessante nós olharmos desse prisma, dessa coisa que está sendo construída, desses elementos messiânicos que vão se delineando na história da salvação. Solidão, mas agora acalentado pela família e pelos homens. Um americano, percebendo que um dos grandes dramas
do ser humano é a solidão, ele fez da solidão um grande negócio. Ele colocou num anúncio, num classificado de um jornal americano, o seguinte: por $5, eu escutarei você durante 30 minutos, sem fazer comentários. E segundo o relato do livro que eu li, O Sentido da Vida é o nome do livro, ele diz que ele fez disso um grande negócio. Ele recebeu diariamente 10 a 20 ligações todo dia. A $5, quem é bom de matemática aí sabe, né? O cara realmente encontrou uma mina para ganhar dinheiro. Porque a solidão, ela atrofia a gente. A gente precisa de gente, e Deus usa gente para estar com a gente de carne e osso, para a gente pegar. E estes homens vieram, essas pessoas estão com Davi. Mas o mais importante ainda nesse contexto em que Deus tratando Davi, é que Deus está pavimentando um caminho para Davi trilhar, revigorando, como que galgando cada degrau. E daí, meus irmãos, Davi vai para o segundo lugar que eu faço a menção. Mispa, um lugar que oferece segurança. Se Adulão é um lugar de refúgio, Mispa é um lugar que oferece segurança. Dali passou Davi, diz o texto, a Mispa de Moabe, e disse ao seu rei: deixa estar meu pai e minha mãe conosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve preste atenção nisso, esteve neste lugar seguro. Esse percurso que Davi percorre, ele sai definitivamente do território de Jerusalém. Porque Moabe fica do outro lado do Mar Morto. Então ele tem que fazer toda uma trajetória longa para se refugiar em Moabe, em Mispa. E quando ele chega ali em Moabe, ele está acompanhado de seu pai e sua mãe, certamente já bem idosos, e ele fala ao rei, ele quer que os seus pais, talvez pelo longo tempo distante, sem a presença de seus pais, ele pede ao rei, para que o rei permita que o seu pai e sua mãe fiquem ali com ele. O que você precisa entender é que talvez por duas razões Davi se refugia nesse lugar. Primeiro, por conta de que Moabe, os moabitas, a ancestral de Davi, a bisavó de Davi, Ruth, é moabita. Então ele busca asilo para ele e seus pais, em pessoas que tinham um grau de parentesco com ele. E a outra situação, que eu penso também dentro do contexto histórico, é que ele vai se distanciar do alcance do olhar do rei. Mas o certo é que essas coisas, esses dois elementos, impulsionam Davi para que busque e pede asilo ao rei, para que fique ali, e ele também gostaria, ele faz um pleito, o seu pleito contempla a presença de seu pai e sua mãe. Mas aqui nós percebemos que a fé de Davi está sendo renovada, porque ele diz uma coisa magnífica, ele fala assim: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Não é o que Deus vai fazer por mim, é o que Deus vai fazer da minha vida. Ele já se encontra numa situação que ele vai se submetendo, vai se quedando, vai se colocando à disposição e deixando a sua vida à mercê de Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer por mim, eu quero saber o que Ele vai fazer comigo, com a minha vida é dele. E agora Davi quer saber. Ele quer conselho, ele está aguardando o conselho de Deus. A fé está sendo fortalecida, as coisas estão sendo mudadas, seu coração está sendo tratado, revigorado. Mas, amados irmãos, há momentos em que Deus vai nos levando e nos dando um tempo e nos revigorando. E quando a gente pensa que a coisa está boa, que a gente não precisa de mais nada, e Deus, na sua forma de agir, que tantas vezes nos surpreende, nos faz um desafio. Nos faz um desafio. Esse homem está em busca de quê, meus irmãos? Em busca de segurança.
E ele encontrou segurança agora? Encontrou um lugar seguro. E aí vem o homem de Deus. Quando tudo está confortável, quando agora eu consigo dormir em paz, quando a minha alma está sossegada, vem o homem de Deus, o profeta Gade, que depois vai percorrer todo o ministério de Davi, ele juntamente com Natã. E o desafio é: não fiques neste lugar seguro. Não fiques neste lugar seguro. Davi tinha falado: eu vou ficar aqui até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E Deus deixa ele por algum tempo. Mas agora o profeta desafia o coração deste homem. Quando a cabeça está coberta, quando está debaixo de um teto, de um lugar seguro, em Mispa de Moabe, o homem de Deus, o porta-voz de Deus, fala com Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Você sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes nós nos encontramos num lugar confortável, em que a harmonia está estabelecida, em que as coisas estão indo bem, em que você está com a situação financeira estável. Você coloca a cabeça no travesseiro, a única coisa que inquieta é o medo de perder o dinheiro, né? Mas você dorme pensando que amanhã você não vai ter falta de nada. A saúde está bem. A família vai muito bem, obrigado. O casamento é uma maravilha, está num clima de lua de mel. Já se passaram 30 anos, mas lá em casa, não completei ainda 30 anos, né? Espero completar com a graça de Deus. Mas o clima está no clima de lua de mel. O jantar é à luz de vela. Aí Deus tira aquilo no qual você segura, que é visível, que te dá amparo, que você se sente protegido, e Deus fala: vou tirar essa casinha sua, esse seu teto que faz você ficar com o nariz em pé, eu vou tirar. Você que esnoba os outros, vou mandar alguma coisa para você se sentir desprotegido, para que você aprenda que a verdadeira segurança sua não é o lugar, sou eu. Para que você aprenda que não é a espada que vai te proteger na caminhada, que não é o dinheiro que vai te dar sossego. Sou eu. Sai do lugar seguro, não fiques mais no lugar seguro. Quando Deus faz isso, aí desestabiliza mesmo. Aí mexe com as nossas emoções. Deus está fazendo isso com Davi para que ele definitivamente aprenda que o seu refúgio é Ele, que a sua fortaleza é Ele. Às vezes coisas boas que nos oferecem segurança pode ser uma armadilha. Tem até um tempo de usufruir, mas há um momento que Deus demanda um rompimento. Porque ninguém mais pode nos dar segurança a não ser Deus. Não fiques mais neste lugar seguro. Quantas vezes nós nos equivocamos? Quantas vezes são outras coisas que, na verdade, nós depositamos confiança e pensamos que é aquilo que nos protege. Enquanto Deus nos chama para uma confiança, para uma relação em que o coração esteja rendido, em que a confiança esteja depositada inteiramente nele. Não fiques mais no lugar seguro. Tanto tempo buscando lugar seguro. E agora Deus ensina e fala: lugar seguro
não é Mispa de Moabe, não é a caverna de Adulão. Sou eu, Davi. O mesmo que fiz com que o gigante Golias tombasse no campo de batalha. O mesmo quando você então foi em direção a Golias e fala assim: Golias, tu vens contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É o mesmo Davi, e é nesse mesmo Deus que chama Davi, que desafia Davi, que continua a nos desafiar, meus irmãos. E eu concluo. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o qual era filho de Davi segundo a carne, também enfrentou oposição, piores do que a de Davi. Também foi perseguido, mas nada, nem ninguém, pôde tirar a vida do filho de Davi, exceto no tempo determinado com Deus. Você tem uma história no mundo, você pode descansar em Deus. Os seus dias são do Senhor. A sua história é de Deus. Sua família é de Deus. Seu trabalho é de Deus. Sua profissão é de Deus. Os recursos que você tem administrado são de Deus. Nada vai acontecer, meus irmãos. Eu não estou dizendo para você não ser prudente e ter bom senso. Não é isso. Mas eu estou mostrando que também, assim como Davi, o pai do nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, também enfrentou as oposições, mas nada aconteceu antes do tempo, só acontece no tempo. Isso traz o elemento de segurança, nós podemos nos refugiar nele. Ele é Senhor da nossa vida. Segundo, assim como Davi teve medo, assim como Davi se sentiu solidão, o Senhor Jesus Cristo também no Getsêmani demonstrou isso. Ele chegou a orar dizendo: a minha alma está angustiada, e o que direi? Passa-me deste cálice. No outro momento, especificamente no Getsêmani, ele ora: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E ele chama os discípulos: permanecei aqui comigo, fiquem comigo, vigiai comigo. São vestígios presentes em Davi, e mostrando também para uma outra pessoa mais adiante. Terceiro, assim como Davi, no exercício dentro da sua função messiânica, atraiu homens cujo currículo não era elogioso, não tinha nada que sobressaísse aos homens, ao contrário, como se fosse a escória, assim também o Filho de Deus tem atraído pessoas perdidas. Olhe para os discípulos que foram chamados pelo Senhor Jesus. Quem eles eram? Olha para as mulheres, meretrizes, prostitutas, está narrado nos evangelhos, os publicanos. Ou você pensa que você é melhor do que eles? Ou você pensa que o seu currículo, talvez o currículo que você mostra para nós, é bonito, todo mundo diz joia, mas é aquele que só Deus sabe, mesmo assim te atraiu para o filho dele. Te aceitou, te acolheu. Quando você estava perdido, sem esperança, em Cristo o Evangelho mostra a verdadeira esperança. Aqueles homens recorrem a Davi quando nada, dentro do contexto social, oferecia-lhes uma oportunidade, mas eles veem no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo uma possibilidade de acolhida, e são acolhidos, e são liderados. Pense quando o Senhor Jesus te chamou e te acolheu, quando você veio, quem você era, quem você é hoje. Mas você é dele, você é liderado por ele, você é cuidado por ele. Quarto, nossa segurança efetivamente está no Senhor. Precisamos ter cuidado para não botarmos a nossa confiança em meios, em pessoas, em situações. É Ele que é o nosso refúgio. É Ele que, na pessoa do seu Filho Jesus, nos oferece verdadeira
segurança. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Descanse no Senhor nosso Deus, meu irmão. Olhe para essa semana que está se iniciando, com esperança, na certeza de que é Ele que vai te proteger e vai te guardar na caminhada.